E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informou que a casa tem um parecer jurídico favorável à instalação da CPI do MST, que vai investigar invasões de terra no Brasil. Segundo o deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, os trabalhos já devem ser iniciados nas próximas semanas. E tem mais, o governo Lula nomeou 8 superintendentes regionais para o INCRA, todos com histórico ou ligados ao MST. José Maria Trindade, pelo visto então, essa também vai sair do papel, né? Assim como teremos a CPMI do 8 de janeiro, CPI do MST também já é tratada como uma realidade por aí, Zé? É uma pressão danada, viu? Olha, Vitor, esta semana eu disse aqui na terça-feira, na quarta-feira, houve visitas aqui de líderes regionais que falaram, olha, é preciso tomar cuidado, uma maneira clara de chamar a atenção sobre esse anúncio de invasão em todo o país é abrir uma CPI para descobrir quem é que incentiva, quem é que financia e o que é que está por trás desta organização clandestina que é o MST. O Stedley, que ameaçou invadir o país, né, jogando a imagem, a reputação do Brasil, que é da área do agronegócio, no lixo. Eu costumo dizer que hoje a indústria automobilística, se sair do Brasil, vai sim provocar dificuldades, vai provocar algum desemprego. Agora, se a agropecuária parar, o Brasil, não sei o que vai acontecer. Então, hoje, a grande força brasileira é o agronegócio. E quando se tem um grupo que persegue o agronegócio, a gente tem que ver o que está acontecendo. Ninguém vê um sem carro indo atrás de indústria automobilística. Vamos invadir aquela fábrica. Aquela fábrica ali é de direitistas, escravocratas, nem nada. Ninguém vê isso, né? E o que a gente vê é exatamente essa perseguição no agronegócio com esse discurso ridículo de que se trata de uma terra ilegal. Não é. O cultivo hoje ele é diferenciado, ele é todo mecanizado, não é mais como antigamente, que se fazia enxada. Então, é preciso que se resolva. E durante essa semana vieram aqui representantes do setor, além, evidentemente, da pressão forte desta frente parlamentar da agropecuária. Eu conversava com Arnaldo Jardim, que é o deputado federal de São Paulo, muito atuante e forte, é presidente da Frente para o Brasil Competitivo, né? E ele dizendo que é preciso tomar uma providência. E ele foi ao presidente da Câmara. E aí o presidente da Câmara que deu essa resposta de que já tem um parecer jurídico. Ora, não precisava desse parecer jurídico. Essa CPI já deveria estar funcionando. Falando em justiça, né, Pavinato, continuam também em aberto aqueles pedidos de providências jurídicas e pedidos feitos ao próprio STF contra o MST, né? Esse é do CNA, da Confederação, mas isso do Lira também é um pouco óbvio. Basta saber ver calendário. Se a gente vê, a gente está desacostumado a ver a folhinha na parede, a gente não olha mais o calendário, a gente não percebe as obviedades. Lembra que o MST lá atrás começou a fazer protesto, né? Carnaval vermelho, abril vermelho, vermelho vermelhasco, vermelhasco vermelhante, porque eles queriam mudar a chefia do INCRA. Quem está lá na cabeça é o primo do Lira. Ontem a gente noticiou o quê? Que o MST, vamos aplaudir, conseguiu fazer Lula mudar 7 chefias do INCRA. Sabe quanto chegou hoje esse número? 20. Dos 27 estados da federação, 19 estados mais o Distrito Federal foram mudados a pedido do MST. Só não caiu o primo do Lira. De 7 para 20, em menos de 24 horas, quem é que estava ameaçada? A família Lira. Aí, no mesmo momento, o Lira disse que não precisava, já deveria estar aberto. É claro que a água bateu na sua banda de tolerância e agora ele abriu esta CPI. Agora, mais preocupante do que Lira, porque nós sabemos que o Congresso se move por interesses próprios, é o fato do Poder Judiciário estar vendado, porque ao mesmo tempo em que se carrega todas as tintas das penas da lei contra as pessoas do 8 de janeiro, e vale lembrar aqui só um parênteses, tudo que foi
investigado e denunciado contra os vândalos se encontra prejudicado por conta desses vídeos. Nada muda na questão do pessoal da porta de quartel, porque este crime besta foi inventado em 2021, criado pela bancada da direita, sancionado por Bolsonaro, não sei por quê. Então, esse crime é um crime por si só. Você fez SOS Forças Armadas, se tornou crime em 2021. Infelizmente, porque eu não sei, eu também queria saber por quê. Agora, quanto à depredação, atos contra o Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, isso sim, esse vídeo muda tudo. Quanto ao MST, quando nós vemos a total passividade do judiciário, porque nós estamos falando no 8 de janeiro de meia dúzia de crimes. E ontem, por conta do posse e porte ilegal de armas, os crimes de cada invasão do MST podem chegar em cada local a 16 crimes. Isso não acontece nada. Logo, a gente só pode pensar o seguinte: se o STF não fizer nada com relação ao pedido da CNA, nós podemos dizer com toda tranquilidade: o Brasil é um Estado de direito e o direito se aplica a todo o povo, à exceção de quem usa a camiseta vermelha. E se o direito se aplica a todos, à exceção do MST, nós vivemos, na verdade, num estado de exceção. Mota. Prezado espectador, eu sei que você deve ouvir essa notícia e estar pensando: como assim? Será que eu entendi direito? Como pode um movimento, entre aspas, cuja atividade é invadir propriedades, como pode esse movimento indicar pessoas para serem nomeadas em um órgão do governo? Justamente um órgão do governo que tem a ver com a atividade ilegal que elas exercem. Mas essa atividade de invasão de propriedade ainda não é uma coisa ilegal no Brasil? O direito à propriedade não é um direito fundamental? Como é que pode um líder de invasão de propriedades aparecer em uma foto oficial de uma comitiva do governo? Essas perguntas, meu caro espectador, não podem ser respondidas, por enquanto. Agora, Zé, nem essa perda de apoio político e de apoio econômico, né? Afinal de contas, é o agronegócio, né, que está sofrendo os efeitos disso e que está muito insatisfeito com o governo federal, um dos motores da nossa economia e que tem uma bancada forte no Congresso Nacional. Mesmo com essa insatisfação de um setor econômico importante e com a perda do apoio dessa, que é uma das principais bancadas aí no Congresso, nada disso vai ser suficiente para fazer com que o governo se reposicione, que rompa esse elo com o MST e com os grupos responsáveis por invasões de terras, Zé? Vitor, tem que admitir que o governo já está olhando com uma certa distância, mas ainda não é o suficiente, né? O último presidente que encarou mesmo o MST foi o Fernando Henrique. E invadiram a fazenda dele. Ele tinha uma fazenda que ele tratava muito bem aqui perto de Brasília, né? E invadiram a fazenda dele, tomaram os vinhos dele, né? E ele ficou tão desgostoso que vendeu a fazenda e tal. E aí, naquela época, houve muitas invasões e ele decidiu o seguinte: aprovou uma lei no Congresso Nacional de que fazenda invadida fica suspensa sobre reforma agrária, ou seja, uma vez invadida, pronto, a fazenda não poderia mais ser alvo do trabalho de reforma agrária. Isso aí impediu que novas invasões acontecessem. E as invasões, nos últimos anos, passaram a ser chantagem. Senadores me disseram: olha, eles chegam e dizem, se não me ajudarem aqui, eu vou invadir a sua fazenda, a fazenda da sua família. Isso é terrível para um político, porque a fazenda de um político invadida gera uma ideia de que ele é um ilegal, de que ele tem fazenda improdutiva, né? E ele não pode, até que ele tem uma fazenda, né? Uma fazenda improdutiva. Então, os senadores disseram que até contra eles se faziam essas ameaças. E isso foi durante vários anos, né, acontecendo pelo Brasil inteiro, e as pessoas corriam e não faziam nada. E aí agora chega um momento em que a opinião pública virou a chave. Agora todo mundo vê que se trata de uma ilegalidade,
todo mundo vê que se trata de um ato contra uma ação legal, que a propriedade ela é muito bem protegida na Constituição. A propriedade é tão forte que é possível até tirar a vida, que é um bem muito bem protegido na Constituição, mas existem algumas exceções, uma delas é essa, para proteger a iniciativa privada, a propriedade privada. E aí vem um rapaz que viaja no avião do presidente e diz, vamos fazer um abril vermelho, vamos invadir, né? Quer dizer, em primeiro lugar, ele joga os fazendeiros a se armar, a defender a sua propriedade. Senhores, não pensem que isso acontece só nas grandes propriedades, fazendas de empresas. Não, pequenas e médias também são alvo desse pessoal e desta organização que ninguém sabe onde fica e quem dá o dinheiro e como eles sobrevivem, mas sobrevivem. E Pavinato, qual deveria ser o foco da atuação da CPI? O que é que os parlamentares deveriam buscar? Uma boa CPMI começaria, ou uma boa CPI, aliás, essa não é CPMI, começaria por onde, Pavê? Veja, essa CPI, ela vai chegar no cerne da questão, por que é que o governo federal tolera o crime? O crime, que é o pacote de até 16 crimes cometidos pelo MST. Pode ser menos, mas uma só invasão pode gerar 16 crimes. E essa pergunta ela é pertinente porque nós temos uma irrigação desse movimento que não tem CNPJ através de ONGs. ONGs que servem para a educação do assentado, a saúde do assentado, a alimentação do assentado, a assistência à maternidade das famílias sem terra. Então, há uma saída de dinheiro público que irriga ONGs que cuidam, entre aspas, da dignidade dos trabalhadores rurais sem terra que estão assentados de maneira ilegal. Então, é através dessas ONGs que esse grupo comete essas invasões. E esse grupo agora tem cometido invasões de maneira a conseguir cargos no INCRA. O que faz o INCRA? O INCRA é o que diz o seguinte: a tua propriedade ela é improdutiva. A tua propriedade ela é passível de desapropriação para a reforma agrária. Até hoje, desde a Constituição de 88, os sem terras eles invadem da cabeça. Eles falam, olha, aqui é improdutível, aqui não tem função social, então eu estou entrando, eu estou fazendo justiça social. E já não cola mais, porque todo mundo sabe que como o Estado dá o título da propriedade, é o Estado que atesta a improdutividade e o Estado atesta através do INCRA. Quando os sem terra eles têm o INCRA de 19 estados mais o Distrito Federal na mão, eles têm em 19 estados mais o Distrito Federal o poder de dizer se a terra é ou não improdutiva. E com esse atestado eles podem invadir, não de forma legal, porque mesmo quando o INCRA atesta, o proprietário ele contesta na justiça, mas a partir daí ele já pode ter uma entrada sem que o proprietário rural possa reagir de maneira a colocar em risco a vida e a integridade física do bando, porque eles têm um justo título. Eles não podem invadir, mas eles têm um justo título para protestar. Então este é o melhor momento para que essa CPI aconteça, para saber a quem interessa a existência desse grupo de bandidos que se traveste de movimento social para ameaçar o direito de propriedade, que já vem sendo ameaçado além da razão da existência, do MST, pela ocupação dos INCRAs do país e pela tentativa de desarmamento de proprietários rurais que não podem mais se defender. Chega-se a um ponto que, se o MST ele tiver nas mãos todos os INCRAs, daqui a pouco até o agronegócio vai estar totalmente à mercê do MST. E aí sim você consegue imaginar uma situação que pode levar, porque o Brasil é um país que depende do agronegócio,
há uma venezuelização do país, porque tudo vai estar nas mãos do MST, que vai virar uma espécie de Gestapo rural do governo Lula.